No vídeo de hoje eu vim trazer uma análise completa sobre o ETF VT. Esse aqui é um ETF da bolsa americana que investe nas bolsas do mundo inteiro. Então eu vim mostrar o que tem dentro desse ETF, qual é a melhor estratégia para você utilizar esse ETF e vou trazer uma aplicação prática numa carteira de investimentos. Então fica até o final do vídeo para você ver todos os detalhes. Fala galera, aqui é o Felipe. Nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like aqui no canal. Este ETF VT, ele é o que a gente chama de ETF passivo. Ele investe em bolsas do mundo inteiro. Ele é uma forma de você diversificar a sua carteira com um ativo só. Esse ETF é fácil, você pode comprar ele lá na bolsa americana, né? Hoje é mais fácil para você comprar os ETFs americanos porque a gente tem corretoras brasileiras que já fazem essa tradução, essa simplificação para a gente, como a Avenue, como a Nomad, mas tem algumas corretoras aqui do Brasil também que também oferecem a parte de investimentos internacionais, como a XP e o Banco Inter, por exemplo. Então hoje está mais facilitado. É só você procurar o ticker dele lá, que é VT, você já consegue comprar ele. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Atualmente esse ETF está custando $119. Não se preocupe que você pode, as corretoras permitem hoje que você faça compra parcelada do ETF fracionada, né? Então você pode comprar metade do ETF, você pode comprar 0,2 da cota, 0,1. Ele investe nesse índice aqui, que é o FTSE Global All Cap Index. Então esse índice ele investe nas large, mid-size e small companies, ou seja, são empresas grandes, médias e pequenas das bolsas de developed and emerging markets, ou seja, dos mercados desenvolvidos e dos mercados emergentes. Então ele faz realmente aí uma composição bem grande de vários países, de vários tipos de mercados e de várias bolsas diferentes, trazendo uma diversificação muito grande. Se a gente fosse olhar aqui nos últimos 10 anos, se a gente tivesse investido já em dólar desse ETF, a gente pode perceber que em 10 anos, $1.000 teriam se transformados em $1.900. Então ele teria quase que dobrado esse valor em dólares, né? Já considerando o reinvestimento dos dividendos. Mas se a gente for olhar aqui o valor trazido para reais, você pode perceber que R$1.000 no VT teria se transformado em R$4.000 hoje. Então colocando nessa conta agora a variação cambial. Então percebam que realmente o câmbio ainda faz uma diferença grande aí. O valor aqui em 10 anos multiplicou por 4 vezes. Então esse fundo custa $119 atualmente, ele tem uma capitalização de $40 bilhões. O dividend yield dele está de 1,87% ao ano. Esse dividend yield, vocês não se preocupem porque o foco desse ETF não é pagar dividendos. O foco desse ETF é acumulação. Ele é um fundo passivo que ele diversifica bastante, então ele tem um foco aí de acumulação. Por isso que ele não vai pagar tantos dividendos assim. Vamos dar uma olhadinha então na composição desse ETF, o VT. Atualmente ele tem aqui 9.000 ações dentro dele, porque ele pega aí de vários países. Então dessas 9.000 ações, a gente pode perceber como que está dividido em regiões aqui, né? Então a maior região, 65% das ações dele são da América do Norte, pegando Estados Unidos e Canadá. 15% dessas ações estão da Europa, então ele tem ações de empresas europeias aqui também. 9% dos mercados emergentes, que daí você vai pegar Brasil, Índia, China, Oriente Médio, mais alguns outros países. 9% está no Pacífico, que são Coreia, Japão e China, entre outros países pequenos ali. E tem ali 0,2% no Oriente Médio, que também tem algumas empresas ali. Se a gente for olhar agora por país, a gente pode perceber que o maior peso que tem aqui dentro são os Estados Unidos, porque é a maior bolsa que a gente tem e é o mercado de maior proporção também. Então, Estados Unidos, 62% aqui são as ações. Japão é o segundo maior país com 6%. Reino Unido tem 3%, Canadá 2% e tem vários outros países aqui. Inclusive o Brasil também está dentro, só que o Brasil tem uma porcentagem bem pequena aqui. Então o interessante da estratégia desse ETF é que você consegue concentrar em Estados Unidos, porque é a maior bolsa, mas você também não corre o risco de ficar de fora se alguma outra bolsa despontar. Se a bolsa da Índia crescer bastante, do Japão, da Coreia, por quê? Porque já vai estar englobado, já vai estar aqui dentro todas essas bolsas. Se um desses mercados despontar, você participa disso, porque está aqui dentro, né, vai fazer diferença ali no preço da cota do ETF, mas se os Estados Unidos continuarem a serem a bolsa mais forte do mundo, se mantiverem, você também está investindo neles, então você está investido nas duas pontas. Aqui, se a gente for olhar as posições, a maior posição dele é a Apple com 3%, Microsoft aqui tem 3%, Nvidia 3%. Então, se a gente for olhar aqui, as maiores empresas americanas estão aqui no top 10 desse ETF. Tem Google, tem Amazon, Meta, Berkshire, entre outros aí.
Mas se a gente for rodar um pouquinho essas posições, a gente vai perceber aqui algumas ações europeias, né, e outras ações do Pacífico. Por exemplo, a Taiwan, que é a maior empresa de semicondutores do mundo, está aqui. A TSMC, que é a Taiwan Semiconductors. A gente tem a Novo Nordisk, que é uma farmacêutica grande que tem lá na Noruega, que está aqui também. Nestlé, que é uma empresa de alimentícia que veio lá da França, né, que é da Europa também. Entre várias outras empresas, por exemplo, a Samsung que a gente tem aqui. Então tem várias outras empresas, não só dos Estados Unidos, mas da Europa e do Pacífico, que são grandes e que estão englobadas nesse ETF, que estão participando dele também. Já que olhando por setores, pode perceber que ele é bem diversificado em setores. Então ele tem 16% das empresas que estão lá são do setor financeiro, eletrônico e tecnologia 15%, serviços de tecnologia 13%, parte de health, que é de saúde 8%, retail, que é o varejo deles 5%, entre vários outros setores que tem aqui também. Esse ETF ele paga dividendos de trimestre em trimestre, a cada 3 meses, tá? Então aqui tem os dividendos que ele pagou aqui 41 centavos de dólar aqui no mês de setembro desse ano. Lá em julho ele pagou 57 centavos de dólar por cota, tá? Então perceba que ele paga pouco de dividendos, né? Ele paga um pouquinho, mas paga pouco, porque o foco dele é acumulação, é crescimento. Então agora eu vim trazer para vocês aqui como que eu montaria uma carteira de ETFs americanos com esse VT. Lembrando que a função dele é servir como um fundo passivo, um fundo que vai investir nas bolsas do mundo inteiro de forma passiva. Se a economia do mundo todo vai bem, ele cresce. Se a economia do mundo todo estagna, ele vai estagnar, não vai crescer tanto. Obviamente que tem um peso maior de Estados Unidos nisso aí. Então como que eu montaria uma carteira? Como ele é um ETF geral de ações, eu colocaria com 50% aqui da carteira. Em 20% da carteira, eu colocaria aqui um ETF de renda fixa. A gente tem várias opções, eu vou trazer uma opção aqui daqui a pouco. E aí em 30% da carteira, que faltou aqui, eu ia colocar outras estratégias. Você poderia escolher. Você pode colocar aqui ouro, você pode colocar aqui real estate, que é a parte dos fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Você pode colocar tecnologia, né, algum ETF que é mais concentrado em tecnologia, algum de semicondutores, enfim, tem várias outras estratégias que você poderia colocar aqui nesse 30%. Então eu montaria assim, 50% com o ETF VT, eu escolheria algum ETF de renda fixa para 20% e os outros 30% você poderia diversificar em outras estratégias de outros ETFs mais específicos que você queira. Então, olhando aqui como ficaria essa carteira, ó, como que eu montaria ela hoje, por exemplo, eu faria o seguinte, eu faria o ETF VT, 50% da minha carteira nos Estados Unidos, 20% eu colocaria nesse ETF aqui o TFLO, que ele é um ETF de renda fixa, ele compra os ETFs de curto prazo lá do Tesouro Americano, que seria como se fosse o Tesouro Selic aqui do Brasil. Então esse ETF ele faz o preço da cota desse ETF quase não oscila, ele fica sempre parado ali no mesmo, justamente por causa de ser títulos de curto prazo ali, e ele distribui todo mês ali a flutuação dos juros que ele paga todo mês. E nos 30% você poderia diversificar em vários ETFs. Eu coloquei aqui, por exemplo, esse ETF SCHD, que acho que na minha opinião é o melhor ETF de dividendos que você tem. Então aqui eu dividiria VT, que é o ETF passivo, metade da carteira, 20% ETF de renda fixa, o TFLO, e nos outros 30%, outras estratégias, eu coloquei uma estratégia focada em mais dividendos, empresas que pagam mais dividendos, que é esse SCHD aqui, ficaria assim, mas obviamente que você poderia trocar e colocar outros ETFs aqui dentro também. Então percebam que esse ETF VT, ele é um ETF muito importante, ele não, na minha opinião, ele não deveria faltar na carteira de ninguém. Obviamente que tem as proporções que você pode colocar mais ou a menos ali, mas na minha opinião, ele não deveria faltar em nenhuma carteira de investimentos de ninguém. Me dá a sua opinião, escreve aqui nos comentários se você já conhecia esse ETF VT, se você já tem ele na sua carteira e qual que é a porcentagem que você mantém dele na sua carteira aí. No vídeo de hoje é só, a gente se vê na próxima e até mais.